Mas ainda que nós, quando Paulo diz nós, Paulo está se referindo aos apóstolos. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, não um anjo das regiões celestiais da maldade, não está falando de um anjo caído, não está falando de um anjo que seguiu a Satanás, que se rebelou contra Deus. Paulo está falando de um anjo do céu, na linha de Miguel, na linha de Gabriel. Ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja o quê? Bendito? Próspero? É o que está aí? Que seja o quê? Anátema, maldito, amaldiçoado. Olha onde... Irmãos, para alguém falar isso aqui tem que ter muita certeza, meu irmão. Para alguém falar isso aqui tem que ter muita convicção de que o que está anunciando de fato veio de Deus. O Paulo era louco. O Paulo estava muito doido para correr o risco de falar isso. Ou ele tinha convicção divina, celestial, de que o que ele anunciou foi o evangelho da graça único. Ele disse: se nós, se referindo a ele e os apóstolos, ou um anjo do céu, se anunciar outra coisa, que outra coisa? Dizer que Deus está chamando, ou que Deus não está chamando apenas pelo evangelho de Cristo, Paulo está dizendo: se disser isso, é anátema, é maldito. O chamado de Deus é pela graça em Cristo, só. Se inventar outra coisa, é maldição. Veja como é que as coisas agora parece que está tudo... Você pensava que o que está aí era bênção, né? Eu também pensava: caramba, eu estou aqui na casa do Senhor, que é bênção, eu sou abençoado. Fala aí, abençoado. Mentira, está debaixo de maldição, porque não é o evangelho de Cristo, é o evangelho dos homens, é movimento evangélico, de igrejas evangélicas. Paulo não cita, leia as cartas de Paulo mesmo, leia de Romanos até a última carta de Paulo a Timóteo, e veja aos Hebreus, e veja se Paulo fala de alguma coisa de movimento evangélico, de igreja evangélica. Isso é uma invenção. Veja se Paulo cita alguma prática dessa que está aí: Santa Ceia, batismo em águas, dízimo como sendo manutenção, ou se o povo ainda está roubando. Malaquias 3,10 não é uma denúncia ao povo que roubava, é uma denúncia ao sacerdote que roubava, porque quem roubava não era o povo, era o sacerdote que roubava. Hoje ele diz que é o povo que rouba. Não é o povo que rouba. Ali a sentença era para os sacerdotes, estavam roubando a Deus. Até porque naquela dispensação da lei ainda se existia um lugar para representar a presença de Deus, que eram os templos feitos em Israel. Começou com o tabernáculo, depois veio para os templos, para o formato de templos, e no final Jesus disse: não fica aqui pedra sobre pedra. E Paulo vai depois concluir dizendo assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E agora? Aí na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, ele diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Vós quem? Porque tem que dizer: vós, os que nasceram de novo, né? Os que receberam a graça de Deus pela fé em Cristo. Não é qualquer um que é templo do Espírito Santo também, não. Vamos lá, vamos continuar. Verso 9. Verso 9, Gálatas, capítulo 1. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Alguém pode se levantar e dizer assim: não, mas a época de Paulo era outra época. Os tempos de Paulo foram outros tempos. A cultura era outra cultura, Marcos. Hoje nós estamos, numa cultura mais avançada. O século de Paulo foi o século I, nós estamos no século XXI. Mas as verdades não mudaram. Foi o Cristo que disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E as palavras do Cristo recitado para nós gentios foi dada a Paulo. Então não passou essa palavra. As culturas são outras. Estamos num tempo mais avançado. E eu vou repetir o que eu disse no domingo passado. O que nós temos de eletrônica avançada aqui
Daqui a 5 anos não vale mais nada. Já tem outra coisa mais avançada. Daqui a pouco já estamos com outra coisa mais avançada. Daqui a pouco a gente está aí com projeção laser. Ninguém está querendo mais ver televisão. Daqui a pouco o cara está com o celular implantado no corpo dele. Porque ele não precisa mais de aparelho. Ele fala onde tiver, ele fala. Ele está falando sozinho, mas não. Está implantado nele. Vai vir coisas aí muito mais atuais, meus irmãos. A medicina vai avançar. A eletrônica vai avançar. O que nós estamos vivendo aqui agora é um avanço, mas o que vai vindo aqui para frente é muito mais. Os carros, os meios de transporte, comunicação, e não tem ideia. Não tem ideia do que vai acontecer ainda. Então, os tempos, de fato, não são os tempos de Paulo, mas a verdade espiritual da graça de Deus para os gentios é a mesma. Mas quem te garante isso? O Espírito Santo que habita em mim. O Espírito que deu a revelação a Paulo, é ele quem testifica, é ele quem dá testemunho de que é esta graça que foi dada para nós, os gentios, não é outra. Não tem outro evangelho. Sabe o que está acontecendo aqui? O Senhor está nos dando a chance de voltar de novo para aquilo que é verdadeiro, sair da mentira, porque o que está aí é uma mentira. Se fosse verdade, eu estava lá, meu irmão, mamando na teta ainda, ostentando liderança sobre outros irmãos, com denominação, 80 pessoas, agora tinha até mais, com certeza, né? Ia até uns 300 já, né? Todo embaraçado, desviado da verdade, errante, traindo a minha esposa. Deveria ser assim, não tinha outra coisa para fazer. Eu prefiro, desculpa a expressão, comer meu arroz com ovo com o Espírito Santo. Eu prefiro comer o angu com giló com o Espírito Santo. Eu prefiro tomar frisco, fresh com o Espírito Santo. Não, se fosse o caso, entendeu? Eu prefiro ficar nas roupas simples com o Espírito Santo. Prefiro ficar com a casa simples, carrinho simples com o Espírito Santo. Se ele quiser me melhorar, ele vai melhorando, porque a graça tem me melhorado. Vocês entendem? Amém. A mensagem que Paulo disse, se fosse para hoje, Paulo disse a Timóteo: olha, Timóteo, diz aí para os ricos desse tempo aí, que se tiverem o que comer e o que vestirem, com isso estejam satisfeitos. Vai dizer essa mensagem aqui hoje. Paulo era desviado, Paulo era incrédulo, Paulo não cria na prosperidade. Mas foi Paulo que disse, saiu de Paulo, não saiu de Marcos não. Diz para os ricos não confiarem, não colocarem a sua confiança na instabilidade da riqueza, porque é possível um cara ser rico hoje e daqui a algum tempo virar pobre, administrar mal. Quantos casos você conhece disso aí? Gente que tinha grana, agora está na bancarrota. E cara, gente também que era pobre, agora está melhorado. Então essas circunstâncias, meus irmãos, isso são circunstâncias. Hoje você não tem, amanhã tem. Amanhã tem, daqui a pouco não tem. Então isso é uma circunstância. Eu estou falando é de estabilidade com o Espírito Santo, relacionamento com Ele. Enquanto quem tem muita grana nesse tempo, sabe, não tem relacionamento, você ainda que duro, você fala em nome dEle, você representa Ele, você representa a graça. Quando você entra, você tem visões abertas do mundo espiritual que o homem natural não tem. Enquanto eles ficam procurando, cavando, qual é a causa disso? Por que está acontecendo isso? Você já olha, já sabe quem está por trás. Isso é graça de Deus, isso é dom de andar com o Espírito Santo, meus irmãos. Quando você vê a gente dependendo de médico em filas, a gente viu o que é depender de hospital público, não viu? Depender do Espírito Santo, a gente sai fora desses laços. A gente vê a cura acontecendo, vê a proteção acontecendo. Eu falei com o Lucas, sem soberba, sem orgulho, sem presunção, que eu vou falar aqui, mas desde que eu operei a minha boca, ainda estava começando na fé, como novo nascido, infantil, mas desde 90 e alguma coisa, que eu nunca mais entrei no hospital para mim mesmo, eu venho exercendo a minha fé. Acreditem se quiser, meus irmãos. Exercendo a minha fé. Nós estamos em 2017. 20 anos exercendo a fé, sentindo dores às vezes, sintomas, mas ali. De vez em quando minha mãe me dá um conselho: toma um remédio. Toma um remédio. Às vezes faz até uma média, mas não. Vou vigiar, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Fé.
fé. Essa é uma das garantias que o Espírito Santo dá. Estava falando com o Lucas, eu fico olhando para minha família, meus filhos, não vão para o hospital, cara. Eu poderia ver aí, poderia estar em fila de hospital, mas vejo meus filhos sendo guardados, minha esposa, nossa saúde sendo guardada. Cara, o que é isso? É o Espírito Santo, meus irmãos. Você confiou nele, você tem depositado a confiança nele, tem chamado o reinado, o governo, o senhorio dele para a tua família. Você espera o quê? Eu só espero aquilo que ele mesmo revelou a Paulo, e Paulo disse a nós: aquele que planta para a sua carne, colhe corrupção e morte, mas que o Espírito é vida e paz. Enquanto o mundo vai estar atribulado, as pessoas sem Deus atribuladas, você está em paz, desfrutando da presença do Espírito Santo. Oh, maravilha, que glória! Glória a Deus. Na simplicidade, mas em paz, tranquilo, seguro, sem receio do mal. Tem um novo vírus, uma nova bactéria, aí todo mundo desesperado, até na água, aí tem gente que vai morrer de sede. Não, vou pegar, Senhor, graças te dou, isso vem de ti, é criação tua, recebo pela fé e pelo poder do Espírito Santo, e vou dormir, vou acordar bem no outro dia, tranquilex, na paz. Quem garante isso? O Espírito Santo. Está todo mundo panicado, todo mundo com medo. Essa geração está sendo assaltada pelas trevas e ainda não percebeu. Então, meus irmãos, verso 10: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe o que Paulo está falando? Eu não agrado a homens, eu agrado a Deus. Eu agrado a Deus crendo somente naquilo que Cristo fez. Ah, Marco, mas talvez diriam para Paulo, mas você não vai ter a simpatia dos demais. Não estou nem aí. Não estou nem aí se não tem essa simpatia de homens, mas eu tenho a proteção do Pai Celestial. Eu tenho a presença dos anjos comigo e na minha casa. Paulo está falando, eu não estou tentando agradar os homens, que às vezes a gente faz isso. Para agradar as pessoas, você acaba se reduzindo a isso que está aí. Não, o Marcos é muito radical, cara, que isso? Vai ficar sozinho, daqui a pouco vai ficar sem amigo. O que me importa, meu irmão, se eu tenho o céu do meu lado? Cadê os amigos do João agora? Falei. Cadê? Me fala aquela desenho de amigos. Não tem ninguém, você não tem amigo, esqueça. É mentira. No mundo não há amizade. No mundo é uma jogada de interesses. Você vale o que você tem. Enquanto você tem, enquanto você está somando, está tranquilo. Mas deixa acontecer uma fatalidade com você, para você ver só se você vai ter amigo mesmo, que vai até o final contigo da caminhada. Você vai ver se alguém vai investir até o final. Mas não, meus irmãos, eu conheço um que vai, é o Espírito Santo. Ele vai ser contigo até o final, meu irmão. Ele vai te suprir até o final. Ele vai ser fiel até o final, ainda que você seja infiel, mas ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, acaso eu estou buscando agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Quer dizer que foi o homem que fez alguma coisa por vocês, não foi mais Cristo. Agora tem que acrescentar mais alguma coisa. Não, porque veio um profeta de fora e disse que é assim, tem que fazer assim. Veio um profeta lá dos Estados Unidos que agora diz que você der R$1.000 de oferta, Deus vai te abençoar. Então aquilo que foi dito em Efésios 1:3 foi de ralo. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, não existe mais. Então alguém de fora vem para te ensinar a fazer alguma coisa, para você ser abençoado. Então você, não vou fazer, então você está agradando a homens, você não agrada a Deus. Então alguém está dizendo para você, não, olha lá, rapaz, tem que fazer alguma coisa. Calma, não é só isso não, cara. Não é só isso não, você tem que,
Tem que melhorar essa roupa aí. Tem que começar a usar uma gravata, um terno. Não pode andar de calça e de sandália. Não pode andar sem camisa na rua. Ó, tatuagem? Ih, rapaz, ó, sei não, hein. Não sei não, isso é a marca da besta, hein. Aí você vai se raspar todo, se ferir, pagar uma cirurgia cara de laser, que é caro, para agradar os homens. Se tivesse ficado com o Espírito Santo, entendeu? É o que Paulo diz. Se você for chamado sendo escravo, entendeu? Não tem problema, você é de Cristo. Foi chamado livre, não tem problema, você é de Cristo. Aí ele vai dizer nessa carta aqui aos Gálatas: nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser uma nova criatura em Cristo. Isso é tudo. Verso 11, irmãos, quero que saibam que o evangelho que por mim é anunciado, eu recebi numa faculdade teológica em Jerusalém. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Não. Paulo está dizendo: eu quero que vocês saibam que o evangelho que por mim é anunciado não é de origem humana. Verso 12: eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. E agora? Você vai dizer o quê? Você vai contestar contra quê? Então, o evangelho que nós temos que ver é esse evangelho aqui, dado a Paulo por revelação. Agora, se você não se contenta só com isso, meus irmãos, se você ainda deixa a tua natureza terrena te perturbar, levar você a fazer coisas da carne para poder se aperfeiçoar, eu vou te dizer: nada que venhamos a fazer vai justificar a nossa carne, porque essa carne não se justifica, ela se mortifica. Todos me entenderam? Amém. A justificação não é na carne, é no espírito. A nossa natureza terrena, nós recebemos de Paulo a orientação para nós mortificá-la todos os dias. É o que ele disse aos Colossenses e a nós: mortificai a vossa natureza terrena. É o que ele disse aos Romanos e a nós, entendeu? Se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Ele diz aos Gálatas também que se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, nós reinaremos, viveremos. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Verso 13: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus. E quando Paulo se refere à igreja, Paulo não fala de denominação, lugar com placa. Paulo fala daqueles que pertenciam a Cristo. Quantos me entendem? Amém. Porque para Paulo, na mente de Paulo, na revelação dada a Paulo e nos escritos de Paulo, nas cartas de Paulo, você não encontra igreja sendo lugar com placa. Igreja, para Paulo, era ajuntamento de salvos espalhados em qualquer lugar. Ali está a igreja de Deus. Vamos lá. Eu penso como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Verso 14, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Está vendo que Paulo tinha vantagem. Está vendo que Paulo não era um leigo. Paulo não era um desinstruído como Pedro, como João, como Tiago. Paulo tinha instrução. Paulo tinha conhecimento de lei. Não era como Pedro, João e Tiago, que não tinham. Esse homem poderia fazer aplicações do judaísmo na mensagem dele do Evangelho, mas disse que não é assim. É o que Jesus Cristo fez e acabou, ponto final. Não tem nada do judaísmo mais, não tem nada do cristianismo, não tem nada dos movimentos evangélicos. Eu estou acrescentando para essa geração. É o que Cristo fez, é suficiente, meus irmãos. Verso 15.
Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. O que Paulo faz aqui? Paulo faz um eco daquilo que foi dito por Jeremias. Paulo entendeu, meus irmãos, pelo Espírito, que para anunciar o que ele anunciava, ele tinha que ser um escolhido de Deus. Para anunciar o que ele anunciava, com autoridade, com intrepidez, com ousadia, se levantando até contra os apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago, João e companhia que andaram com Jesus de Nazaré, para o cara se levantar contra. Ele tinha que ter essa consciência. Quem me chamou desde o ventre da minha mãe. Eu sou um escolhido de Deus para tal missão. Eu sou um eleito de Deus para tal missão. Paulo tinha essa convicção. E desde o ventre, e agora no tempo de Deus, se manifestou. Porque Paulo para e pensa, pô, se eu não fosse de Deus, eu estaria aqui matando ainda cristãos. Mas se há uma interrupção na minha vida, se eu tenho um encontro com Ele ressuscitado no caminho de Damasco, e eu fico cego 3 dias, impossibilitado, debilitado, e agora Ele me dá uma missão, Ele me dá um envio, Ele me dá uma graça, um apostolado, eu só posso ser um eleito, eu só posso ser um escolhido. Ele já tinha esse plano para mim, ainda no ventre da minha mãe. Quando lhe agradou, verso 16, revelar o seu Filho em mim. Veja, não é revelar uma doutrina de ninguém que alguém me deu. Não é representar uma doutrina de Assembleia, de Batista, de Nova Vida, de IUD, seja lá do que for. Louvado, engrandecido seja o teu santo. Nenhum salvo, meus irmãos, é chamado para revelar, para expressar uma doutrina de homem nenhum, de organização nenhuma. Nós somos chamados para expressarmos, para revelar Jesus Cristo em nós. E revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Entre os? E nós que estamos aqui somos gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco, verso 17, tampouco eu subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Olha que ele nem conhecia Pedro pessoalmente, hein? Nunca conheceu Pedro nesse período. Foi lá para a Arábia, se entregar ao Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, recebeu a revelação no deserto da Arábia, depois voltou para Damasco. Depois de 3 anos de manifestações da graça de Deus em Cristo pela vida de Paulo, é que Paulo vai conhecer Pedro. Aí chega lá, olha o que ele diz. Eu não vi, verso 19, verso 18, depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo, diante de Deus, que não minto. Paulo diz assim, o que aconteceu é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. E Pedro lia as cartas de Paulo. Se fosse mentira, ele ia contradizer, ia dizer que era mentira. Porque ele lia, ele fala na segunda carta que ele lia, tem muitos pontos difíceis de entender, então porque ele lia as cartas de Paulo. Verso 21, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era pessoalmente conhecido pelas igrejas, pelos ajuntamentos da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. E eu quero parar aqui, nessa noite, meus irmãos. Domingo que vem, ou quarta-feira que vem, ou quinta, a gente continua a partir do capítulo 2, até porque não existe capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 em cartas. Isso aqui foi uma coisa da Vulgata Latina. Ninguém escreve carta colocando capítulo e versículo. Já escreveu carta para alguém assim?
colocando capítulo 1, não existe. Isso aqui tentou melhorar, só que acaba que prejudicou, porque você vai ver que no verso 1 do capítulo 2 é a continuidade que Paulo está falando aqui. Mas vamos tirar proveito daquilo que dá para tirar. Então, meus irmãos, eu acredito que vocês ouviram aqui nessa noite. É o suficiente para vocês começarem a entender que o que está aí é um transtorno, é uma perversão do evangelho original. Não existe a marca original e não existe a marca paralela? Não existe o falso e o verdadeiro? Então, o que está aí é o falso. As pessoas são bem intencionadas, algumas pessoas de fato são do Senhor, pertencem a Ele, mas o ensino é perversão. Não é o ensino do Evangelho da graça de Deus em Cristo. É uma perversão. Vamos orar, meus irmãos. E peçam a ajuda do Espírito Santo para vocês entenderem a cada dia isto. Peça a ajuda dele, Giovanni. Não fale outra coisa, a não ser, Espírito Santo, me ajude a entender o que o Marcos está falando. Porque se essa é a verdade, eu quero andar e viver na verdade. Se não for, pode certeza, ele vai dizer que não é. Mas eu tenho convicção de que é, por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu passei pelo que passei, cheguei aonde eu cheguei e estou aqui anunciando essa graça de Deus no Parque das Missões. Como anunciarei também em outros tantos lugares e vocês também, se perseverarem fiéis até o final ao Espírito Santo. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por esse encontro, por esse discipulado, aonde que está sendo estabelecido nas mentes e nos espíritos é a tua graça, Senhor. Nós, os que já fomos chamados pela graça de Cristo. E os que serão chamados pela graça que há em Cristo, Senhor. Não há outra forma de chamado do Senhor para nós. Outra forma é perversão, é transtorno, é maldito. Nos ajude, Espírito Santo. A cada um de nós aqui, nos ajude a compreendermos essa verdade. Estabeleça-nos nessa verdade. Que possamos estar enraizados, arraigados, fundamentados somente em Cristo. Nos ajude, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abra os olhos do nosso entendimento a cada dia. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem o Senhor nós vamos falhar, vamos criar heresia, vamos te insultar, vamos resistir à graça de Deus em Cristo, vamos fazer um sincretismo, um híbrido, uma mistura, vamos pecar contra Ti. Mas sabido, Senhor, de que necessitamos de Ti, eu te peço a Tua ajuda para cada um de nós aqui, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo, revela-te a nós como nosso mestre, o único mestre, o único guia, o único ajudador. Nos ajude, meu Senhor. Nos ajude, meu Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, os santos dizem amém? Amém, amém, meus irmãos. Amém. Amém e amém.